No funeral do meu filho, o amante da sua esposa se inclinou e sussurrou: Não se preocupe, seu velho. Eu vou gastar os milhões dele melhor do que ele gastava. De repente, meu filho deu uma risadinha no caixão, porque esse homem. Fico feliz em tê-lo aqui. Acompanhe minha história até o final e comente de qual cidade você está assistindo para que eu possa ver até onde minha história chegou. Nunca pensei que sobreviveria ao meu filho. Aos 64 anos, sempre imaginei que Mateus seria quem estaria de pé sobre meu túmulo. Mas lá estava eu, 18 de março de 2024, encarando um caixão de mogno que supostamente continha meu filho de 37 anos. A funerária Santos cheirava a lírios e tristeza. Eu estava na primeira fileira, minhas mãos tão apertadas que meus nós dos dedos ficaram brancos. A esposa de Mateus, Mariana, sentou ao meu lado, enxugando os olhos com um lenço. 3 dias antes, recebi a ligação que despedaçou meu mundo. Mateus havia sofrido um infarto massivo em seu escritório. Quando os paramédicos chegaram, já era tarde demais. O doutor disse que às vezes acontece, especialmente com o estresse de administrar um império de negócios de 50 milhões de reais. Eu deveria estar devastado, mas ali parado, ouvindo o pastor divagar sobre descanso eterno, algo parecia errado. Não apenas a obviedade errada de enterrar seu filho, mas algo mais que eu não conseguia identificar. A lista de convidados era extensa. Mateus tinha sido muito amado na comunidade empresarial. Mas enquanto observava as pessoas passarem pelo caixão, comecei a notar coisas. A tristeza de Mariana parecia calculada. Ela chorava nos momentos precisos, aceitava condolências com a quantidade perfeita de dignidade e conseguia parecer devastadoramente bela em seu vestido preto de grife. Depois havia Diogo Moreira, sócio comercial de Mateus. Ele ficou perto dos fundos da sala, seus olhos não no caixão, mas em Mariana. Toda vez que ela se movia, seu olhar a seguia. Conheci Diogo dezenas de vezes ao longo dos anos. Ele era o braço direito de Mateus na empresa. Um conversador suave, com cabelo perfeitamente penteado e ternos caros. O serviço se arrastou. As pessoas compartilharam memórias de Mateus, que soavam ensaiadas, versões sanitizadas de uma vida que eu sabia ter sido muito mais complexa. Quando chegou a hora da família se despedir pela última vez, me vi caminhando em direção ao caixão com pés de chumbo. Mateus parecia pacífico, suas mãos dobradas sobre o peito, usando o terno azul marinho que comprei para ele no dia do casamento. Inclinei-me e sussurrei: Vou sentir sua falta, filho. Desculpe não ter conseguido protegê-lo. Quando me afastei, Mariana se aproximou do caixão. Sua performance foi impecável. Ela colocou uma única rosa branca em seu peito. Então Diogo apareceu ao meu lado. Ele se inclinou em direção ao meu ouvido, e o que disse a seguir mudou tudo. Não se preocupe, seu velho, ele sussurrou, sua voz mal audível, mas pingando de satisfação. Eu vou gastar os milhões dele melhor do que ele jamais gastou. As palavras me atingiram como um golpe físico. Virei-me para encarar Diogo, mas sua expressão estava neutra. Mas então, algo impossível aconteceu. De dentro do caixão veio um som que fez meu sangue congelar. Uma risadinha suave, baixa, mal perceptível, mas inconfundivelmente a risada de Mateus. Agarrei a borda do caixão, meu coração martelando contra as costelas. Diogo também ouviu. Seu rosto ficou pálido, e ele deu um passo rápido para trás. Você ouviu? Comecei a perguntar a Diogo, mas ele já estava se afastando. Olhei para baixo, para o rosto imóvel de Mateus, procurando por qualquer sinal de movimento. Nada. Seu peito não subia ou descia, mas eu sabia o que tinha ouvido. Aquela risadinha suave e conhecedora, que significava que Mateus achava algo divertido. O resto do serviço passou como um borrão. Passei pelos movimentos de aceitar condolências, mas minha mente estava disparando. As palavras sussurradas de Diogo continuavam ecoando na minha cabeça. Enquanto a funerária começou a esvaziar, me encontrei sozinho com o caixão por um momento. Inclinei-me perto do caixão novamente, minha voz mal um sussurro. Mateus, filho, se você pode me ouvir? Nada. Mas quando me endireitei,
Notei algo que fez meu estômago afundar. A aliança de Mateus estava faltando. A simples faixa de ouro que ajudei ele a escolher 9 anos atrás, aquela que ele nunca tirava, havia sumido do dedo. Olhei ao redor freneticamente. Onde estava a aliança de Mateus? E por que sua ausência parecia outra peça de um quebra-cabeça que eu estava apenas começando a entender? A viagem para casa foi uma tortura. Continuei repassando os eventos na funerária, tentando entender o que havia experimentado. O sussurro cruel de Diogo, a risada impossível de Mateus, a aliança desaparecida. Minha casa parecia enorme e vazia quando atravessei a porta. Morei sozinho desde que minha esposa Sandra morreu 8 anos atrás. Servi 3 dedos de uísque e sentei na minha poltrona, encarando as fotos emolduradas na mesa lateral. Mateus na formatura do ensino médio. Mateus e Mariana no dia do casamento. Mateus no Natal passado, rindo de alguma piada que não conseguia me lembrar agora. O telefone tocou. Era Mariana, sua voz suave e frágil. João, só queria agradecer por hoje. Mateus teria ficado tão orgulhoso de como o serviço foi bonito. Sim, consegui, minha garganta apertada. Foi lindo. Sei que isso é difícil, mas precisamos conversar sobre os arranjos. O advogado quer se reunir conosco na próxima semana sobre o testamento e os negócios. Diogo acha que devemos. Diogo acha? Interrompi. Desde quando Diogo pensa pela nossa família? Houve uma pausa. Ele tem sido uma grande ajuda, João. Não sei o que faria sem ele neste momento. Aposto que não, pensei. Depois de desligar, sentei na escuridão crescente da minha sala, peças de uma imagem terrível começando a se formar na minha mente. A ameaça sussurrada de Diogo, a tristeza conveniente de Mariana, a aliança desaparecida de Mateus e aquele momento impossível de risada de um homem morto. Algo estava muito, muito errado, e eu ia descobrir o quê. O relógio de pêndulo no corredor badou 11 vezes quando finalmente fui para a cama. Mas o sono não vinha. Cada vez que fechava os olhos, ouvia aquela risadinha suave novamente. Não dormi. Como poderia? Toda vez que fechava os olhos, ouvia aquela risadinha suave ecoando do caixão de mogno. Às 5 da manhã, desisti e fiz café, minhas mãos tremendo enquanto media os grãos. Eu precisava de respostas e sabia onde começar. O Hospital São Francisco ficava nos arredores da cidade como uma fortaleza de concreto. Passei por ele inúmeras vezes, mas nunca imaginei que estaria atravessando suas portas, procurando respostas sobre a morte do meu filho. A mesa de informações me direcionou para a unidade cardíaca. Meus sapatos ecoaram contra os pisos polidos, enquanto caminhava por corredores que cheiravam a desinfetante. Doutora Patrícia Silveira era a médica responsável que pronunciou Mateus morto. Era mais nova do que esperava, provavelmente no início dos 40, com o cabelo prematuramente grisalho, puxado para trás num coque arrumado. Senhor Oliveira, sinto muito pela sua perda. Seu filho foi trazido tarde demais para fazermos algo. Por todos os relatos foi muito súbito. Preciso entender o que aconteceu, disse, me acomodando na cadeira de plástico desconfortável. Mateus era saudável. Exercitava-se regularmente, não fumava, mal bebia. Como um homem de 37 anos simplesmente morre de infarto. Doutora Silveira puxou o arquivo de Mateus no computador, sua testa franzindo ligeiramente enquanto lia. Às vezes essas coisas acontecem sem aviso. O estresse pode ser um fator importante. Seu filho estava sob alguma pressão particular ultimamente? Pensei nisso. Mateus sempre foi ambicioso, mas ultimamente parecia diferente, mais secreto. Cortaria ligações quando eu entrasse na sala. Pode me dizer quem o trouxe? Perguntei. Seu sócio comercial, Diogo Moreira, disse que encontrou ser o Sr. Oliveira desmaiado em seu escritório por volta das 6:30 da noite. E a senhora não achou estranho que Diogo estivesse lá tão tarde? Doutora Silveira parecia desconfortável. Senhor Oliveira, entendo que está procurando respostas, mas às vezes simplesmente não há explicações satisfatórias para tragédias. Inclinei-me para a frente. Doutora, me faça um favor. Na sua opinião médica, há algo sobre o caso do meu filho que a impressionou como incomum? Ela ficou quieta por um longo momento. Finalmente suspirou.
A única coisa que pareceu estranha foi a rapidez com que o rigor mortis se instalou. Normalmente leva várias horas, mas o corpo do seu filho mostrou sinais de rigidez muito mais cedo que o normal. O que causaria isso? Exercício físico extremo antes da morte, certas medicações, fatores ambientais. Ela pausou. Ou se o horário da morte estivesse incorreto. Meu sangue congelou. Incorreto? Como? Se alguém tivesse morrido mais cedo do que relatado e o corpo fosse mantido em armazenamento frio, poderia explicar o rigor mortis acelerado. Ela balançou a cabeça rapidamente. Mas isso é altamente improvável nesta situação. Agradeci à doutora Silveira e saí do hospital com mais perguntas que respostas. Se Mateus havia morrido mais cedo do que relatado, isso significaria que Diogo havia mentido sobre encontrá-lo às 6h30. Minha próxima parada foi o prédio de escritórios de Mateus, uma estrutura reluzente de 20 andares no coração do distrito comercial. O elevador me levou ao 15º andar, onde a Oliveira e Moreira Empreendimentos ocupava todo o nível. A recepcionista Juliana pareceu surpresa em me ver. Senhora Oliveira, não esperava... Quero dizer, todos sentimos muito pelo Mateus. Obrigado, Juliana. Estava me perguntando se poderia dar uma olhada no escritório de Mateus. Pode haver alguns itens pessoais. Ela olhou nervosamente em direção ao escritório do canto. Desculpe, mas o senhor Moreira disse que o escritório estava proibido até os advogados resolverem tudo. Diogo disse isso? Tentei manter minha voz calma. Disse que era por razões legais. Ela abaixou a voz. Entre você e eu, ele tem agido estranho desde que aconteceu. Tem estado aqui todas as noites, passando por arquivos, fazendo ligações. Todas as noites? Sim, senhor. Esteve aqui até quase meia-noite ontem, mesmo sendo o dia do funeral. Isso estava ficando mais estranho a cada minuto. Por que Diogo estaria trabalhando tão tarde no dia do funeral de Mateus? Juliana, pode me contar sobre o dia em que Mateus morreu? Que horas Diogo saiu naquela tarde? Ela pensou por um momento. É isso que é estranho. Diogo estava aqui quando saía às 5, mas disse que estava saindo também. Parecia com pressa para ir a algum lugar. Então Diogo havia mentido sobre a cronologia. Se ele saiu às 5, mas alegou encontrar o corpo de Mateus às 6h30. Onde esteve durante essa hora e meia? Eu estava prestes a fazer mais perguntas quando as portas do elevador se abriram e o próprio Diogo saiu. Estava impecavelmente vestido, mas havia olheiras sob seus olhos. João, ele pareceu genuinamente surpreso. O que o traz aqui? Queria pegar algumas coisas pessoais de Mateus, disse, observando seu rosto cuidadosamente. Claro, claro. Embora os advogados me aconselharam a manter o escritório selado por enquanto. Responsabilidade legal, você entende? Diogo, posso perguntar algo? Juliana mencionou que você tem trabalhado até tarde todas as noites desde que Mateus morreu. Parece um timing estranho. Sua mandíbula se contraiu quase imperceptivelmente. Alguém tem que manter o negócio funcionando. Mateus teria querido isso. E você estava aqui na noite em que ele morreu, trabalhando até tarde. Já dei minha declaração à polícia e aos médicos. Mateus desmaiou por volta das 6h30. Eu o encontrei e liguei para o 192 imediatamente. Sua voz havia adquirido um tom defensivo. Mas Juliana disse que você saiu às 5. O rosto de Diogo corou. Juliana deve estar confusa. Tem sido um período traumático para todos. Antes que eu pudesse insistir mais, ele se desculpou e desapareceu no escritório de Mateus, fechando a porta firmemente atrás dele. Peguei um vislumbre de pilhas de papéis na mesa e o que parecia um cofre aberto no canto. Enquanto descia no elevador, as palavras de Juliana ecoaram na minha cabeça. Diogo esteve lá todas as noites passando por arquivos. Arquivos que supostamente pertencem a um homem morto que não pode mais proteger seus próprios interesses. Minha última parada do dia foi na funerária Santos, onde solicitei falar com o diretor sobre a preparação do corpo de Mateus. Heitor Santos, um homem magro com mãos pálidas, me levou ao seu escritório. Senhor Oliveira, espero que tudo tenha atendido à sua aprovação ontem. Seu filho parecia muito em paz. Parecia, concordei. Estava me perguntando sobre seus pertences pessoais, especificamente sua aliança.
Santos consultou sua documentação. Não há menção de uma aliança em nossas notas de admissão. Às vezes, joias são removidas no hospital para procedimentos médicos. Mas não seria devolvida? Tipicamente, sim, a menos que a família solicitasse sua remoção para custódia. Então, Mariana poderia ter pego a aliança de Mateus. Mas por quê? Santos pigarreou. Havia outra coisa que pareceu incomum. O corpo foi trazido para nós muito mais frio que o normal. Normalmente, quando recebemos alguém do hospital, a temperatura corporal começou a se normalizar, mas seu filho ainda estava bem frio, como se tivesse sido refrigerado. Isso combinava com o que doutora Silveira havia dito sobre o rigor mortis acelerado. Tudo apontava para Mateus ter morrido mais cedo do que relatado, ou ter sido mantido em algum lugar frio após a morte. Enquanto dirigia para casa, minha mente estava girando com teorias. Diogo havia mentido sobre a cronologia. O corpo de Mateus mostrava sinais de ter sido mantido frio. Sua aliança estava faltando, e Diogo estava trabalhando até tarde todas as noites desde a morte, passando por arquivos no escritório de Mateus. As peças estavam começando a formar um quadro, mas era um quadro que eu não queria ver claramente. Meu telefone tocou quando parei na minha garagem. Era Mariana, e sua voz estava tensa. João, precisamos conversar. Pode vir aqui hoje à noite? Há algo importante sobre Mateus que preciso te contar. Meu batimento cardíaco disparou. Que tipo de algo? Não posso dizer pelo telefone, mas é sobre por que ele estava agindo estranho ultimamente. Por favor, João. Acho que você precisa saber a verdade. Depois de desligar, sentei no carro por vários minutos. A verdade. Finalmente, alguém estava pronto para me contar a verdade sobre o que havia acontecido com meu filho. Mas enquanto caminhava em direção à porta da frente, não conseguia me livrar da sensação de que a verdade poderia ser pior do que qualquer coisa que eu imaginara. A casa de Mariana ficava na Rua das Palmeiras como um monumento ao sucesso. Mateus a comprou para ela 3 anos atrás. Um colonial expansivo com jardins perfeitamente cuidados. Sempre me senti desconfortável lá, cercado por móveis caros e obras de arte que pareciam escolhidas mais por suas etiquetas de preço. Hoje à noite, esse desconforto se sentia magnificado 10 vezes. Mariana atendeu a porta usando um roupão de seda preta, seu cabelo puxado para trás de uma maneira que conseguia parecer casual e elegante. Seus olhos estavam vermelhos. João, obrigada por vir. Sei que isso tem sido difícil para nós dois. A sala de estar estava mal iluminada, velas tremulando na lareira, sob um grande retrato de Mateus e Mariana no dia do casamento. Ele parecia tão jovem naquela foto. Você disse que tinha algo importante para me contar sobre Mateus, disse, não me incomodando com gentilezas. Mariana serviu um copo de vinho com mãos trêmulas. Gostaria de algo para beber? Gostaria de respostas. Ela se acomodou na poltrona em frente a mim, seus dedos envolvidos ao redor da taça de vinho. Mateus estava agindo estranho nos últimos meses, secreto. Desaparecia por horas sem explicação. Fazia ligações que não me deixava ouvir. Secreto como? Começou a dormir no quarto de hóspedes. Sairia cedo de manhã e voltaria tarde, alegando que estava trabalhando em algum projeto especial. Ela tomou um gole de vinho. Pensei que estava tendo um caso. As palavras me atingiram como um tapa. Mateus jamais faria isso. Era o que eu pensava também. Mas então encontrei recibos para um depósito do outro lado da cidade, um que ele alugou sob nome falso. Sua voz caiu para mal acima de um sussurro. Eu o segui até lá um dia. Meu coração estava disparando agora. O que você encontrou? Mariana se levantou e caminhou até uma pequena escrivaninha no canto da sala. Ela puxou um envelope manila e me entregou com dedos trêmulos. Dentro estavam fotografias, dezenas delas. Mateus conversando com homens que eu não reconhecia. Mateus entrando no que parecia um pequeno edifício de apartamentos. Mateus sentado em seu carro do lado de fora do escritório do nosso advogado da família. E mais perturbador de tudo, Mateus se encontrando com o Dr. Harrison, seu amigo de longa data que trabalhava no Hospital São Francisco. Não entendo, disse, embora uma suspeita terrível estivesse começando a se formar na minha mente. Há mais. A voz de Mariana era quase inaudível agora. Contratei um detetive particular para segui-lo.
O que descobri? Ela parou, pressionando a mão contra a boca. O que você descobriu? Mateus sabia, João. Ele sabia sobre Diogo e eu. A admissão ficou no ar entre nós como uma nuvem tóxica. Fiquei encarando ela, tentando processar o que acabara de dizer. Você e Diogo? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Começou 6 meses atrás. Estava solitária. Mateus sempre trabalhando e Diogo estava lá. Ele me fazia sentir especial, importante. Ela enxugou os olhos. Nunca tive a intenção de que acontecesse. E Mateus descobriu. O detetive particular que contratei para seguir Mateus. Mateus o havia contratado primeiro para me seguir. Ela soltou uma risada amarga. Estávamos nos espionando, ambos descobrindo segredos terríveis. Minha mente estava girando. Se Mateus soubesse do caso, então a ameaça sussurrada de Diogo no funeral assumia um significado totalmente diferente. Mariana, como Mateus morreu? De verdade? Ela olhou para mim com olhos cheios de algo que poderia ser medo. É isso. Não acho que ele morreu. A sala pareceu inclinar ao meu redor. O quê? A noite em que ele supostamente morreu, eu estava com Diogo no apartamento dele. Temos álibis um para o outro. Mas João, Mateus estava planejando algo. O depósito estava cheio de documentos, dinheiro, papéis de identificação falsos. Parecia que ele estava se preparando para desaparecer. Agarrei os braços da minha cadeira, tentando me firmar. Está dizendo que Mateus fingiu sua própria morte? Estou dizendo que é possível. Dr. Harrison foi seu colega de quarto na faculdade. São amigos há 20 anos. Se alguém pudesse ajudá-lo a encenar sua morte, seria alguém com acesso a certidões de óbito e instalações do necrotério. As peças estavam se encaixando com clareza aterrorizante. O comportamento estranho de Mateus, seus encontros com Dr. Harrison, as inconsistências na cronologia de sua morte, o corpo que estava frio demais, o rigor mortis acelerado, até aquela risada impossível no funeral. Mas por que ele faria isso? Perguntei, embora parte de mim estivesse começando a entender. Mariana se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua escura. Pense nisso, João. Se Mateus morresse, quem herdaria tudo? Eu, sua viúva amorosa. E com quem tenho passado meu tempo? Diogo, seu sócio comercial, que conhece todos os detalhes das finanças da empresa. Ele queria pegar vocês, disse. O escopo completo do plano ficando claro. Ele queria ver o que você e Diogo fariam se pensassem que ele estava morto. E caímos direto na armadilha. A voz de Mariana estava vazia. Temos planejado como liquidar ativos, transferir fundos, reestruturar o negócio. Diogo até falou sobre vender a empresa e se mudar para as Ilhas Cayman. Me senti enjoado. Meu filho havia orquestrado seu próprio funeral para expor as pessoas que deveriam amá-lo. Onde ele está? Perguntei. Mariana balançou a cabeça. Não sei, mas João, há algo mais. Algo pior? Diogo não queria apenas roubar o dinheiro de Mateus. Estava planejando garantir que Mateus nunca pudesse voltar. Ela se virou para me encarar, seu rosto pálido. Tem pesquisado maneiras de ter Mateus declarado legalmente morto o mais rápido possível. E tem feito perguntas sobre você também. Sobre mim? Sua saúde, suas finanças, se você tem testamento. Sua voz caiu para um sussurro. Acho que ele estava planejando arranjar um acidente para você também. O horror completo da situação me atingiu como um golpe físico. Diogo não estava apenas traindo Mateus com sua esposa. Estava planejando assassinar a nós dois por dinheiro. E Mateus, de alguma forma sabendo disso, decidiu fingir sua morte para expor a conspiração antes que pudesse destruir o que restava da nossa família. Temos que encontrá-lo, disse, me levantando. Temos que avisá-lo que Diogo está planejando algo. Há mais uma coisa, Mariana disse, indo até a gaveta da escrivaninha novamente. Ela puxou uma pequena chave. Encontrei isso escondido no escritório de Mateus em casa. Acho que pode ser do depósito. Peguei a chave, minhas mãos tremendo. O endereço? Ela escreveu num pedaço de papel. João, e se estivermos errados? E se Mateus realmente estiver morto? Pensei naquela risada que ouvi no funeral. Suave, conhecedora, inconfundivelmente do meu filho. Então saberemos com certeza.
Mas se ele está vivo e em perigo, somos os únicos que podem ajudá-lo. Enquanto dirigia pela cidade em direção à instalação de armazenamento, minha mente estava girando com perguntas e medos. Se Mateus estivesse vivo, por que não havia me contatado? Por quanto tempo ele vinha planejando essa decepção elaborada? A instalação de armazenamento ficava nos arredores da cidade, uma coleção de prédios metálicos cercados por cerca de arame. Eram quase 10 horas, e o local estava deserto. A unidade número 73 ficava na fileira dos fundos. Minhas mãos estavam tremendo quando inseri a chave na fechadura. Ela girou facilmente e a porta de metal subiu com um rangido enferrujado. O que encontrei dentro confirmou meus piores medos e maiores esperanças. A unidade estava montada como um centro de comando. Quadros de cortiça cobertos com fotografias e documentos alinhavam as paredes. Uma pequena mesa tinha pilhas de papéis legais, registros financeiros e o que parecia equipamento de vigilância. Mas mais revelador de tudo era a pequena geladeira no canto, zumbindo silenciosamente na escuridão. Abri ela e encontrei frascos de algum tipo de medicação, junto com instruções detalhadas na caligrafia de Mateus. O rótulo dizia: agente de paralisia temporária. Simula sintomas de parada cardíaca. Meu filho havia se drogado para fingir sua própria morte. Ainda estava encarando os frascos quando ouvi passos atrás de mim. Girei esperando ver Mateus emergindo das sombras. Em vez disso, Diogo estava na porta, seu terno caro amassado, seu cabelo normalmente perfeito despenteado, e na mão uma arma apontada diretamente para o meu peito. "Olá, João", disse, sua voz fria e calculista. "Estava me perguntando quando você encontraria este lugar. Mateus sempre disse que você era inteligente demais para o próprio bem." Minha boca secou. "O que está fazendo aqui?" Ele sorriu, mas não chegou aos olhos. "A mesma coisa que você, imagino, procurando respostas sobre nosso querido falecido Mateus." Ele entrou na unidade de armazenamento, me forçando para trás. A diferença é que já encontrei o que estava procurando. E o que era? Prova de que seu filho é um homem muito esperto e muito perigoso, que precisa ser parado antes que arruine tudo. O dedo de Diogo se moveu para o gatilho. "A questão é, João, você vai me ajudar a encontrá-lo ou vai ser outro problema que preciso resolver?" Olhei nos olhos de Diogo e vi algo que me gelou até os ossos. Isso não era mais apenas sobre dinheiro. Era sobre um homem que havia sido encurralado e estava disposto a matar para proteger seus segredos. A arma na mão de Diogo parecia enorme na luz fraca da unidade de armazenamento. Nunca havia encarado o cano de uma arma antes. "Você não quer fazer isso", disse, surpreso por como minha voz soava firme. Diogo riu, mas não era nada como a risada calorosa de Mateus. Era cortante, amarga, o som de um homem que já cruzou muitas linhas. "Você está certo, não quero, mas seu filho forçou minha mão." "Mateus está morto", disse, testando-o. "Por favor, João, não insulte minha inteligência." Diogo gesticulou para o equipamento médico ao nosso redor. Seu menino encenou uma performance bem elaborada. Drogas de paralisia temporária, um amigo no hospital disposto a falsificar registros, até um diretor funerário cúmplice. É impressionante, realmente. Meu coração afundou. Se Diogo sabia tudo isso, então Mateus estava em mais perigo do que imaginei. "Há quanto tempo você sabe?" Comecei a suspeitar quando a leitura do testamento foi adiada. O advogado de Mateus alegou que havia irregularidades na documentação. Ele sorriu predatoriamente. "Então fiz o que qualquer bom sócio comercial faria. Investiguei e encontrei este lugar." "Você sabia que ele transferiu 50 milhões de reais de suas contas 3 semanas antes de sua suposta morte?" O número me atingiu como um golpe físico. Toda a fortuna de Mateus sumida. "Para onde ele transferiu?" "É isso que vamos descobrir." Diogo alcançou o bolso do paletó com a mão livre e puxou um celular. "Você vai ligar para ele." "Não sei como contatá-lo." "Oh, mas sabe." A voz de Diogo era paciente. "Mateus deixou uma maneira de você contatá-lo. Ele é sentimental demais para não incluir o papai no seu grande plano." Pensei nisso e percebi que Diogo provavelmente estava certo.
Se Mateus fingiu sua morte, não me teria deixado completamente no escuro. Tinha que haver alguma maneira de nos comunicarmos, algum sinal que eu deveria reconhecer. Então me ocorreu. O relógio de pêndulo no meu corredor estava batendo em horários estranhos ultimamente. Assumi que precisava de reparo. Mas e se Mateus tivesse mexido nele? E se essas badaladas irregulares fossem na verdade um código? Diogo deve ter visto algo na minha expressão, porque seu aperto na arma se apertou. Pronto, você descobriu, não foi? Antes que eu pudesse responder, o telefone de Diogo vibrou. Ele olhou e seu rosto ficou pálido. Bem, bem, falando no diabo. Ele segurou o telefone para que eu pudesse ver a tela. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Unidade de armazenamento comprometida. Mover para local de backup. Pacote está seguro. Mateus? Perguntei. Diogo acenou. Seu filho tem nos observado. A questão é, por quanto tempo? Foi então que notei. Uma pequena luz vermelha piscando no canto perto do teto. Mateus estava gravando tudo. Ele sabia que estávamos aqui, sabia que Diogo encontrou seu esconderijo. E mais importante, sabia que Diogo estava armado e perigoso. Ele está vindo, disse mais para mim mesmo que para Diogo. Sim, está. E quando chegar aqui, você vai convencê-lo a transferir esses 50 milhões de volta para onde pertencem. Em troca, não vou colocar uma bala na sua cabeça. A calculação fria na voz de Diogo fez meu estômago revirar. Não era um crime passional. Era um homem que vinha planejando assassinato por dinheiro. E Mariana? Perguntei. A risada de Diogo era feia. Mariana fará o que eu mandar. Está comprometida demais para ir à polícia e assustada demais para me contrariar. Ele pausou. Além disso, ela não sabe sobre a arma. Um novo horror se infiltrou na minha mente. Você vai matá-la também. Eventualmente, não posso ter pontas soltas. Diogo olhou o relógio. Mas primeiro as coisas primeiro. Seu filho deve chegar a qualquer minuto. Como se invocado por suas palavras, ouvimos o som de um motor de carro lá fora. Diogo me fez sinal para me mover para os fundos da unidade de armazenamento, mantendo a arma treinada no meu peito. Meu coração estava batendo tão forte que podia ouvir nos ouvidos. Passos se aproximaram, lentos e deliberados. Então uma voz que pensei que nunca ouviria novamente gritou na escuridão. Pai, você está aí? Mateus. Vivo, real. E caminhando para uma armadilha. Diga para ele entrar, Diogo sussurrou. Não tente avisá-lo ou você estará morto antes que ele dê outro passo. Abri minha boca, mas as palavras não saíam. Como poderia atrair meu filho para o perigo? Pai? A voz de Mateus estava mais perto agora. Estou aqui. Estou aqui. Finalmente consegui gritar, minha voz rachando. Estou aqui, filho. Mateus apareceu na porta. E por um momento, esqueci da arma, esqueci de Diogo, esqueci de tudo, exceto o alívio avassalador de ver meu filho vivo. Ele parecia mais magro que antes. Seu cabelo estava mais comprido. E havia novas rugas ao redor dos olhos que falavam de estresse. Mas era inconfundivelmente ele. Meu Deus, pai. Quando vi o carro de Diogo, pensei que... Mateus parou no meio da frase quando notou Diogo nas sombras. Olá, Mateus. Cadni. Diogo saiu para frente, mantendo a arma apontada para mim. Que performance você armou? Quase me convenceu. Os olhos de Mateus saltaram entre Diogo e eu, calculando rapidamente. Deixe ele ir, Diogo. Isso é entre você e eu. Na verdade, é entre mim e 50 milhões de reais que pertencem à empresa por direito. Seu pequeno número de desaparecimento não muda os termos do nosso acordo de parceria. Parceria? Mateus riu. E pela primeira vez ouvi amargura real em sua voz. Você quer dizer seu plano de roubar tudo o que construí enquanto dormia com minha esposa? O rosto de Diogo corou. Mariana veio para mim, Mateus. Ela estava solitária, negligenciada. Você estava tão ocupado bancando o magnata dos negócios que esqueceu que tinha uma esposa. Eu sabia do caso há meses, Mateus disse silenciosamente. Também sabia que você estava planejando me matar. A admissão ficou no ar como uma bomba. A mão de Diogo vacilou ligeiramente, surpresa piscando em seus traços. Isso é impossível. Mateus alcançou lentamente o bolso do paletó
mantendo seus movimentos visíveis. Ele puxou um pequeno gravador. 15 de agosto de 2024. Você e Mariana no seu apartamento, discutindo como arranjar um acidente para mim. Algo que pareceria natural, mas aconteceria logo o suficiente para vocês liquidarem os ativos do negócio antes que alguém começasse a fazer perguntas. O rosto de Diogo ficou branco. Você deveria estar morto. Coisa engraçada sobre a morte, te dá muito tempo para pensar e planejar. A voz de Mateus estava calma. Você realmente achou que eu simplesmente me entregaria e deixaria você destruir tudo? Deixaria você machucar meu pai? Seu pai era o próximo da lista, Diogo disse. Seu desespero o tornando cruel. O velho tem problemas cardíacos, não tem? Tristeza por perder o filho. Essas coisas acontecem. A raiva surgiu através de mim, quente e pura. Este monstro havia planejado matar a nós dois. A polícia já está a caminho, Mateus continuou. Tenho gravado tudo desde que você entrou nesta unidade de armazenamento. Tentativa de homicídio, conspiração, roubo. Você está olhando prisão perpétua, Diogo. Os olhos de Diogo saltaram ao redor freneticamente. Você está blefando. Estou? Mateus puxou seu telefone e mostrou a Diogo a tela. Uma ligação para o 190 estava em progresso, havia 10 minutos. Eles estiveram ouvindo tudo. Na distância, pude ouvir sirenes se aproximando. Diogo as ouviu também, e algo em sua expressão estralou. O cálculo cuidadoso foi substituído por pânico puro. Se vou cair, levo vocês dois comigo, ele rosnou, girando a arma em direção a Mateus. Não me lembro de tomar a decisão de me mover. Um momento, estava parado congelado de terror. No próximo, estava me jogando para frente, derrubando Diogo do equilíbrio enquanto a arma disparava. O som foi ensurdecedor no espaço fechado, e senti algo quente arranhar meu ombro quando ambos caímos. Mateus estava em cima de Diogo num instante, lutando pelo controle da arma. Eles rolaram pelo chão de concreto, grunhindo e xingando, a arma deslizando para longe na escuridão. Cambaleei atrás dela, meu ombro gritando de dor, mas consegui chutá-la para longe do alcance quando a instalação de armazenamento foi inundada de luzes vermelhas e azuis. Oficiais de polícia invadiram a unidade gritando ordens, nos separando, garantindo a cena. Diogo foi algemado e arrastado para longe, ainda gritando ameaças. O gravador e equipamento de vigilância foram ensacados como evidência. Paramédicos checaram meu ombro. Apenas um arranhão, disseram, embora doesse como o inferno. Durante tudo isso, Mateus ficou ao meu lado, sua mão no meu ombro ileso, real e sólido e vivo. Por que não me contou? Perguntei quando o caos diminuiu o suficiente para conversarmos. Mateus parecia exausto. Porque sabia que você não me deixaria fazer isso. Teria tentado me convencer a não fazer. Tinha que haver outro jeito. Havia? A voz de Mateus era silenciosa, mas firme. Diogo estava planejando nos matar. A única maneira de pará-lo era fazê-lo revelar sua verdadeira natureza, e a única maneira de fazer isso era fazê-lo pensar que tinha vencido. Pensei nisso enquanto dávamos nossos depoimentos à polícia, enquanto Diogo era levado embora numa viatura, enquanto a unidade de armazenamento era selada como cena do crime. Mateus havia arriscado tudo, sua identidade, sua fortuna, seus relacionamentos, para expor uma conspiração que teria destruído nossa família. O que acontece agora? Perguntei enquanto finalmente saíamos da instalação de armazenamento juntos. Mateus ficou quieto por um longo momento. Agora tenho que descobrir como voltar dos mortos. Legalmente falando, vai ser complicado. E Mariana? Sua mandíbula se contraiu. Mariana fez sua escolha. Terá que viver com as consequências. Ficamos ao lado do carro dele, um sedã surrado que não era nada como os veículos de luxo que costumava dirigir. Ele parecia diferente na luz fluorescente dura do estacionamento, mais duro, mais cauteloso, como um homem que havia aprendido a não confiar nas pessoas mais próximas. Estou orgulhoso de você, disse finalmente. O que fez exigiu coragem incrível. Mateus sorriu pela primeira vez desde que o vi naquela porta. Era um sorriso cansado, tingido de tristeza, mas era genuíno. Aprendi com o melhor, pai. Você me ensinou que família vale a pena lutar, não importa o custo.
Enquanto nos afastávamos da instalação de armazenamento, percebi que Diogo estava errado sobre uma coisa. Não havia sido sobre dinheiro. Não realmente. Havia sido sobre confiança e traição, e as distâncias que um filho vai para proteger as pessoas que ama. Mateus estava vivo. Nossa família estava segura. E às vezes essa é toda a vitória que você pode pedir. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e inscrevam-se no canal. Muitas mais histórias estão por vir. Este não é o fim do meu, este é apenas o começo de algo melhor.